boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos começando o nosso programa Em Pauta, esse nosso encontro semanal aqui pela sua TV Canção Nova. Nesta noite vamos conversar sobre o segundo livro do Papa Bento XVI, Jesus de Nazaré, da entrada em Jerusalém até a ressurreição. Como sempre acontece aqui no nosso programa, então você acompanha agora a nossa matéria inicial. Foi lançado durante o mês de março deste ano, em 7 idiomas, o segundo volume do livro Jesus de Nazaré, de Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI. A obra, em 9 capítulos, é dedicada aos momentos que precederam a morte de Jesus e a sua ressurreição, mostrando, segundo o Papa, as palavras e os acontecimentos decisivos da vida de Cristo. O Papa não quis escrever a vida de Jesus, mas ilustrar a figura e a mensagem de Jesus para encontrar o verdadeiro Cristo, salienta a premissa do livro. Buscou desenvolver um olhar sobre o Jesus dos Evangelhos e uma sequência que pudesse tornar-se num encontro guiado pela hermenêutica da fé, mas ao mesmo tempo considerando responsavelmente as razões históricas para que possa ser útil a todos os leitores que querem encontrar Jesus e crer nele. Jesus de Nazaré, no Em Pauta desta noite. Pois é, este que já é o segundo livro do Papa Bento XVI, aqui, claro, escrevendo como teólogo, né? Por isso o primeiro nome na capa do livro é Joseph Ratzinger e abaixo Bento XVI. Estou mostrando para você aí em casa o primeiro livro do Papa, Jesus de Nazaré, não é? O volume 1, esse volume que abrangeu justamente aí do batismo no Jordão à transfiguração, e agora este segundo volume, todos os dois já em português, portanto você pode comprar aí em qualquer boa livraria, e católica inclusive, obviamente, não é? O segundo livro da entrada em Jerusalém até a ressurreição. E é sobre ele que nós vamos conversar hoje, tendo aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, essa presença sempre amiga e fraterna, o nosso querido Frei Antônio Moser, diretor-presidente da editora Voz, não das editoras, eu sempre coloco no plural, porque o Frei acho que está melhorando, né? E teólogo moralista. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton, boa noite aos telespectadores. Realmente essa sua colocação, editoras, pode ter algo de profético, porque de fato nós pensamos não em criar outra editora, mas alguns desdobramentos, alguns avanços, e celebrando seguramente. 101 anos, né? 110. 110? 110. Tá certo, Frei. E é claro, aqui o recebemos novamente no nosso programa, ele que já esteve conversando conosco sobre o sínodo da palavra, também, não é, num outro momento, conversando sobre assuntos de teologia, e agora novamente temos a alegria de receber aqui conosco o Padre Luiz Henrique Eloy Silva, ele que é assessor da Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé da CNBB, e além disso também é professor, tanto na Pontifícia Universidade Católica aqui de Minas Gerais, quanto na FAGE, Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Boa noite, professor. Seja bem-vindo novamente ao Em Pauta. Boa noite, agradeço mais uma vez este convite, saúdo o Frei Moser e os nossos caríssimos telespectadores e telespectadoras que nos acompanham para essa discussão muito importante sobre o livro do Papa. Tá certo. Olha, para você que está nos acompanhando, quero dizer para você o seguinte, o livro está aí, são 270 páginas aproximadamente, não é? 9 capítulos. Temos aí nos capítulos da entrada em Jerusalém e purificação do templo, o discurso escatológico de Jesus, o lava-pés, a oração sacerdotal de Jesus, a última ceia, o Getsêmane, processo de Jesus, a crucifixão e deposição de Jesus no sepulcro e, finalmente, aquilo que o Papa considera assim muito importante, faz um acento todo especial,
a ressurreição de Jesus da morte. Então, o livro se divide nesses 9 capítulos, porém, o que nós queremos discutir no programa hoje é um pouco as linhas, a teologia, porquê de uma obra sobre Jesus de Nazaré a partir de Bento XVI. Então, eu já quero começar perguntando aqui ao Padre Luiz Henrique, a partir dessa premissa bíblica. Jesus disse o seguinte, no Evangelho de São João, capítulo 18, versículo 37b, perante Pilatos, quando estava sendo julgado, né? Jesus disse, eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta minha voz. E aí Pilatos lhe disse, o que é a verdade? Silêncio pairou, e nós queremos saber, já no início desse programa, a respeito da verdade. Por isso eu quero perguntar ao Padre Luiz Henrique aqui, de início, por que o Papa resolveu escrever uma obra sobre Jesus? Quer dizer, o que está por trás, Padre Luiz Henrique, da preocupação de Bento XVI em relação à pessoa de Jesus de Nazaré? Antes de tudo, eu penso que o Papa Bento XVI, como teólogo, finíssimo teólogo, quis dar justamente uma contribuição, podemos dizer até dialética, à compreensão presente sobre a visão de Jesus, que tem nos últimos tempos estado sobre o palco das discussões teológicas, e inclusive de outras linhas, a respeito da busca do Jesus histórico. Obviamente, eu vejo os livros do Papa Bento XVI como parte do seu ministério petrino, sim, embora ele diga claramente que não faz parte diretamente do seu ministério, mas em que aspecto eu vejo? Como Papa, como Pedro, que quer ajudar os seus irmãos a discernir o que é correto do que não é correto e a confirmá-los na fé. E por que ele escolheu justamente o tema Jesus Cristo? Porque é justamente o eixo central da discussão da teologia. E a busca do Jesus histórico fez com que muitos estudiosos, até competentes, sérios, tivessem uma dificuldade quanto ao conceito história-realidade, história-ciência, e dividissem ou separassem o Cristo da fé do Cristo da história e do Cristo da ciência. Embora ele diga claramente aqui, mais uma vez, no segundo volume, que ele não quis escrever uma cristologia, a sua reflexão nos ajuda como uma baliza fundamental para compreender novamente por que caminhos a cristologia deve andar atualmente. Tá certo. E aqui tem uma questão, Frei Moço, porque tanto no primeiro livro quanto no segundo, o Papa, ele no prefácio já diz dessa maneira. Procurei apresentar, a partir do que o Padre Luiz Henrique dizia há pouco, o Jesus dos Evangelhos, como o Jesus real, como o Jesus histórico, no sentido autêntico. E aí a gente fica se perguntando, o que o Papa está querendo dizer com isso? Será que houve interpretações tão diversas, pouco equivocadas ao longo da história a respeito de Jesus, Frei? Certamente Jesus é a figura que mais é comentada em todos os tempos. Desde o seu nascimento, podemos dizer, mas sobretudo a vida pública, ele se tornou uma espécie de pedra angular, ou seja, com a suscetibilidade a múltiplas interpretações. Já no seu tempo, o Cristo vivo, a uns entusiasmava e a outros enchia de ódio, de raiva e levaram-no até a morte. Agora, ao longo da história, sempre Jesus esteve assim no foco de várias interpretações. Uns acentuavam mais a humanidade, outros mais a divindade. E aí vem São João e tenta justamente dizer, não, é homem e Deus ao mesmo tempo. Verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Mas assim mesmo, ao longo dos tempos, foram se manifestando leituras, fisionomias diferentes de Jesus. E, inclusive, nos nossos dias. De alguma forma, a gente entende. Já que é uma figura tão central, você pode olhar sobre vários ângulos diferentes. Agora, às vezes, esses ângulos diferentes se contrapõem à verdade do Evangelho. Aquilo que realmente faz parte da palavra de Deus, do Novo Testamento e, naturalmente, também integrando o Antigo Testamento, os profetas e assim vai. Em outras palavras, ele quer
fazer uma leitura em que conjuga o Cristo da fé, como foi bem colocado, claro, pelo padre Luiz Henrique, não é? Mas, ao mesmo tempo, sem fantasias e sem ideologias. E aí nós começamos uma discussão interessante. Agora, só gostaria de acrescentar uma palavra. Esse Pilatos pode não ter feito nada de extraordinário na sua vida. Uma pergunta que até hoje não tem resposta definitiva. Ou seja, realmente ele marcou a história com essa pergunta e também lavando-se as mãos, tudo bem, mas essa pergunta é fundamental. Tá certo, Frei Moza. O padre Luiz Henrique, nós estamos aqui apenas iniciando a nossa conversa e querendo entender um pouco isso que o Papa vai apresentando no seu livro, né? A teologia que está por trás disso daí. E é justamente isso, né? O chamado Cristo, o Jesus histórico, Cristo da fé. O Papa diz que ele não quer simplesmente defender um lado nem outro, mas tentar justamente uma comunhão aí para forjar um método teológico de um Cristo total, integral, não é? De modo que as pessoas não tenham, como o Frei disse, essa questão parcial, até partidária, né? Eu sou da fé, não, eu sou só do histórico. E o Papa tenta, então, fazer uma síntese, né? Uma comunhão. Aí. O senhor concorda? Acho que esse que é o caminho. Sim, eu achei significativa a sua pergunta, porque quando se fala o Jesus dos Evangelhos, o que é que significa isso? Porque o grande problema da conceituação histórica na epistemologia, ou seja, na discussão das ciências e da compreensão das ciências, é justamente o que é que significa o evento histórico. Se nós partimos de uma compreensão do positivismo, de uma compreensão da história a partir do positivismo, então, obviamente, nós não podemos aceitar alguns dados dos evangelhos como históricos. Só que o conceito histórico dos evangelhos é um conceito que provém da compreensão semítica de mundo, de história, de cultura. E isso é bem recordado pelo Papa Bento XVI na exortação apostólica pós-sinodal Verbum Domini, quando ele diz que o conceito de realidade, o que é o conceito mais importante do que da fé ou da história, mas o que é que significa realismo, realidade a partir da revelação da palavra de Deus, ele diz claramente que é observar os eventos do mundo, da história, dos acontecimentos, à luz da revelação, ou seja, olhar com os olhos de Deus, com os olhos da fé. Obviamente, eu vou me deparar com o evento histórico, com aquilo que eu chamo de acontecimento histórico, mas numa perspectiva que não é simplesmente uma perspectiva positivista, reducionista sobre alguns aspectos históricos, mas a partir da perspectiva da fé. O próprio Paul Ricoeur, ao falar sobre o que ele entendia por historiografia, ele dividiu claramente que havia 3 tipos de historiografia. E o terceiro nível ele chama de historiografia poética, que é justamente essa abertura que ele dá numa linguagem diversa do teólogo ou da teologia, para compreender que fazer história é sempre interpretar ou reinterpretar aquilo que se considera história. E sob este ponto de vista, o Cristo dos Evangelhos é um Cristo que deve ser reinterpretado também à luz de um foco. Que foco é este? O mistério pascal de sua paixão, morte e ressurreição, que, como vai recordar o Papa na conclusão aqui do livro, mudou completamente o foco da atenção e visão também dos primeiros cristãos. Acho que tem uma colocação do padre Luiz Henrique que a gente tem que ressaltar. Essa compreensão semítica, é bom dizer, dentro daquele contexto oriental, do povo hebreu, né, há uma linguagem em que você não pode tomar o pé da letra. Por exemplo, vamos supor, lá tinha 5.000 homens. Sei lá se tinha 5.000 homens, sem contar coisas. Gente, é para cantar as maravilhas de Deus. No Antigo Testamento, quantos fatos que a gente... Nossa, gente, não pode tomar o pé da letra. Agora, o sentido mais profundo é Jesus multiplicou o pão, ele pré-anunciou a ceia, a partilha e assim vai. Agora, uma outra coisa muito interessante, nesse período já passado, sim, de Pentecostes, mas não tão longe assim, um sermãozinho de São Pedro valeu mais do que dos nossos programas em pauta, né? Porque converter uma multidão. Não, gente, não dá para querer agora dizer, mas olha,
pode ser que foi um grupo significativo dentro de um contexto da época, porque para nós hoje são milhões de pessoas que moram numa cidade, e Jerusalém não caberia, né, tanta gente assim, pelo contrário, ruas estreitas, tudo muito próximo. Então, essa sua observação eu acho fundamental para o povo. Não esqueçam que esse aspecto poético, sim, mas engrandecer a Deus. Então, não achar que tudo é matematicamente assim como vem descrito. É exaltar os feitos de Deus em Jesus Cristo. Perfeito. Sim, Padre? Tudo bem, para dizer que justamente sob esta perspectiva, o Papa quer retomar uma leitura a partir do Jesus real, o conceito de realidade, que ele justamente esclarece na exortação pós-sinodal, e que nem sempre pode ser colocado ao lado de histórico, porque o conceito histórico é equívoco, ele pode trazer incompreensões. Tá certo. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, você não saia daí, temos ainda muito o que conversar a respeito da teologia de Bento XVI, impressa aqui nesse seu novo livro, é o segundo, já vamos saber também se teremos aí, quem sabe, um terceiro, mas enquanto independente de um terceiro, temos que avaliar, não é? Ler, degustar e debater, por que não, este segundo livro do Papa Bento XVI. Rápido intervalo, já estaremos de volta.